Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast do Grit, um podcast para falar sobre perseverança, consistência e sucesso com os maiores líderes do Brasil e do mundo. Eu sou Samara Gomes e eu tô aqui hoje com o meu co-host Diego Muniz. Diego, a gente vai falar sobre o que hoje? Olá Samara, olá pessoal. Hoje nós vamos receber o Arthur Mendes, Head de Marketing da Megawork, para falar do marketing nos tempos atuais com IA, com inovação. Vamos falar muito de aplicativos e aplicações da IA e vamos falar principalmente de vendas, um assunto muito legal que interessa a todos que têm mundo corporativo no seu core. E para apresentar o nosso convidado, eu vou pegar uma colinha aqui. Arthur Mendes é um dos perfis mais atípicos do universo de marketing B2B brasileiro. Construiu carreira transitando entre setores radicalmente diferentes, fintechs, mercados de capitais, academia e engenharia industrial, antes de chegar na Megawork, uma das mais bem posicionadas consultorias SAP do Brasil. Arthur, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Temos aqui a sua bio, você tem uma trajetória incrível, muito curiosa também, muito diversa, né? Sim. Você formado na UVV, na Universidade de Vila Velha, pós-graduado pela Root International Business School, então teve uma experiência lá fora. Sim. E hoje, como Head de Marketing da Megawork, traz toda a sua experiência de outros trabalhos muito importantes e de indústrias distintas. Você passou pelo financeiro, por consultoria de marketing. Conta um pouco pra gente dessa sua trajetória e vamos batendo uma bola aqui sobre o que hoje é ser um Head de Marketing. Legal. É interessante essa trajetória porque a minha família é de muitos comunicadores, né? Então, minha mãe é doutora em marketing, vários dos meus primos são publicitários e eu falei assim, olha, não vou trabalhar com marketing, vou fazer relações internacionais, né? E eu não sabia muito bem o que eu ia fazer com relações internacionais. Fui trabalhar numa empresa de comércio exterior, comecei a trabalhar lá e, por acaso, entrei no marketing. Então, o fruto nunca cai muito longe do pé, né? E, bem, desde cedo eu já entrei no marketing, não tinha nem acabado a faculdade, já estava como coordenador de marketing, só que eu sentia que eu precisava de ter algo a mais, né? Poxa, eu preciso de ter um insumo a mais para poder estar fazendo isso e apliquei para poder ir para a Root, porque eu entendia que era a melhor universidade que me traria uma base interessante, levando em consideração até toda a exposição internacional que ela tem. E aí eu ia para os Estados Unidos para poder fazer mestrado em marketing lá, e eu ganhei uma bolsa para poder fazer mestrado em administração em Xangai. E aí, na hora que você olha o que é o marketing no mundo, não aqui no Brasil, né? O marketing no mundo ele vem muito mais da parte de administração. Quando você olha nos Estados Unidos, o marketing está ligado às escolas de administração. Não Inclusive a matéria do curso de administração, né? Exatamente, né? Aqui no Brasil está muito ligado à publicidade, porque a gente sempre foi muito forte em publicidade, né? É um país referência em publicidade, mas o marketing é marketing, é fazer mercado. Então você tem que entender sobre o mercado, você tem que entender sobre tudo isso. Então, nos Estados Unidos é um verbo, né? To market, to market. Inglês. Você tem o plano de marketing é o go to market, né? E um plano go to market não é um plano de comunicação, é um plano de publicidade. A comunicação e publicidade são ferramentas do plano go to market. E dentro do plano go to market você tem planejamento de produto, planejamento de localização, o planejamento de preço. Sempre olhando para a venda. Sempre olhando para a venda. São os 4 P's do marketing, eles estão ali. Preço, prazo, produto e promoção. Dentro do plano de go-to-market você tem que ter isso, né? A gente perdeu isso ao longo do tempo, né? E aí uma das coisas que eu fui entender é que para poder fazer um bom plano de marketing, preciso saber até algumas coisas tão simples quanto contabilidade. A gente não vai viver mais isso agora, mas como é que eu vou fazer uma boa estratégia de preço se eu não entendo que para poder eu trabalhar na Bahia eu vou ter uma substituição tributária? Não que eu preciso... Aí vem um ponto interessante. Eu não preciso dominar isso, mas eu preciso saber conversar sobre essas coisas. Se eu sei conversar sobre essas coisas, se eu sei sentar na mesa e conversar sobre isso, eu sou um profissional de negócios. Uhum. E o profissional de marketing, ele tem que ser um profissional de negócios. Um generalista. Eu acho que quem eu entendo que o profissional de marketing é quem ajuda a conectar todas as áreas da empresa. Eu tive um chefe, o Ricardo Guimarães, que é um grande consultor de estratégia de branding,
que ele falava assim, a função do marketing não está no marketing, a função do marketing está no CEO. A função do CEO é marketing, é fazer mercado, né? Se essa função do marketing ele não está com o CEO, ou seja, se a função do marketing é alguma coisa que o CEO simplesmente delegou a alguém achando que é para poder fazer rede social, postar no Instagram, ele não está se preocupando com o mercado, né? E essa é uma questão que tem. Então, eu vejo que é uma carreira em T, né? Hoje, cada vez mais eu busco para o meu time, eu busco ter profissionais em T, que tem uma abrangência boa, mas tem alguma especialidade. Então, eu sou especialista em marketing, né? Mas eu preciso saber conversar sobre tecnologia, eu preciso saber conversar sobre RH, eu preciso saber conversar sobre operações, preciso saber conversar sobre finanças, né? Tem algumas coisas, por exemplo, dentro do mercado B2B High Ticket, que é o que a gente trabalha, para poder avaliar se uma empresa é qualificada ou não, muitas das vezes eu tenho que entrar dentro do relatório de sustentabilidade da empresa, do relatório que ela tem para o mercado, para poder analisar se ela é uma empresa qualificada ou não. Mas para poder ler esse relatório, eu preciso de ter um pouquinho de contexto, né? Eu acho que a grande questão hoje em dia, né, é você ter contexto para você estar falando sobre as coisas, né? Legal. E dentro desses relatórios, você também tira gatilhos para venda? Com certeza, com certeza. Eu acho que hoje tem algo muito interessante, né? Bem, vou falar do processo que a gente entende hoje que é de uma venda B2B, né? A principal coisa para poder você entender existe uma iniciativa prioritária dessa empresa para que ela faça algo na linha do que você está querendo vender? Porque na hora que você olha o relatório da empresa, né, o relatório para os investidores, tá ali dizendo o que a empresa vai fazer. Não é segredo para ninguém, né? Não é segredo para ninguém, né? É público. Então, hoje, um dos insumos que a gente utiliza dentro dos agentes de IA de prospecção que a gente tem é exatamente isso. Ele vai dentro da empresa, olha o blog da empresa, olha as últimas notícias da empresa, olha o relatório da empresa, vê o que o CEO está postando, tá ali. Então deixa eu te interromper aqui, para pegar um gancho muito importante. Pessoal, o Arthur falou de agentes fazendo esse trabalho de prospecção. Não são pessoas, correto, Arthur? Ou não são só pessoas agora? O que mudou? Como você pratica isso com o uso da inteligência artificial? O que são esses agentes? Hoje, de novo, né? Quando você fala do high ticket, quando você fala do B2B, você precisa conhecer, aliás, não é só do B2B, do high ticket, né? Mas você precisa conhecer muito bem. A gente viveu algumas ondas de vendas, e aí não vou dizer só do B2B. Minha mãe me conta uma história de que ela, há 30 anos atrás, vou botar mais de 36 anos atrás, quando eu não era nem nascido, ela trabalhava para uma grande construtora nacional, e o que ela fazia era pegar a lista, o catálogo amarelo, né? Estou dando minha idade, né? Lista telefônica, aqueles catálogos amarelos, ia nos bairros e ligava para as pessoas. Essa é uma prática que a gente fez até 5 anos atrás, que é o Cold Call, e mal ou bem funcionou. Tudo que a gente fazia, na verdade, era tentar pegar mais dados de navegação das pessoas, entender aquilo que ela navegou, fazer um bom inbound ali, porque na hora que você fosse fazer um outbound, você tinha mais algum insumo, né? Você conseguia pegar ali, por exemplo, com o Serasa, com algumas coisas, você conseguia pegar uma informação do comportamento da pessoa, você conseguia pegar qual é a renda da pessoa, né? Falando um pouquinho da minha carreira, foi um pouco do que eu fiz dentro do mercado financeiro, né? Eu cheguei a ter um time de quase 15 SDRs que ficava fazendo cold call e super funcionava. A gente chegou a ter uma maquininha de vendas lá que a gente super entendia qual era o resultado que a gente ia ter. Pega o telefone e liga para alguém hoje, né? É bem provável que depois de você fazer 100 ligações você vai ser bloqueado. Por um acaso, hoje eu fui tentar fazer uma cadência via WhatsApp para poder confirmar para um evento online que a gente fez. O nosso WhatsApp foi bloqueado. Hoje, acabou de soltar uma função do WhatsApp que se a pessoa não quiser receber WhatsApp de pessoas desconhecidas, ela não vai receber, né? Nossa, isso é bom, hein?
É bom e é ruim. Não, pra quem é um empreendedor, isso é péssimo. Agora, pra gente como pessoa que recebe isso o dia inteiro, é terrível. Eu acho que é muito natural que tenha todos esses ciclos, né? Tava todo mundo fazendo a mesma coisa. E agora, todo mundo vai ter que mudar. O grande desafio, na verdade, que tem a gente vive uma infodemia, né? Uma pandemia de informação. Você tem que ser cada vez mais relevante. E para você ser relevante, você não tem como você ser básico. Você vai precisar efetivamente estar olhando quem você é e como que você se conecta com essa pessoa. Porque, vou dar a receita aqui. É só você pegar, assina o HubSpot, Pipefy ou algumas dessas, muito mais fácil do que você fazer com o N8N. Aí você pega, cria um agente IA para poder fazer pesquisa. Dentro da própria ferramenta. Tá ali. Qualquer um consegue fazer isso hoje. Cria um agente IA para poder fazer pesquisa, cria um outro agente IA para poder enriquecer algumas informações dos contatos, cria um outro agente IA para poder você fazer e-mail. Eu duvido que qualquer pessoa que esteja ouvindo aqui não consiga fazer isso em uma semana. Se parar para poder fazer, consegue fazer em uma semana. Ou seja, não estamos falando da necessidade de um técnico para isso. Não. Usuário comum. Não precisa se especializar, é possível aprender fácil e executar isso em uma semana. A gente implementou o HubSpot lá dentro da empresa e a gente orçou para poder fazer várias consultorias. E cobrava 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil. Aí eu ouvi algumas coisas, só que o fato de você parar, vão parar, vão olhar a documentação, entender o que eles querem. Porque a lógica que a gente está passando, que a gente está vivendo agora, dentro da nossa área de marketing, eu entendo no cenário de software como um todo, tem 300, 400, 2.000, 3.000 pessoas lá dentro do HubSpot, do Salesforce, da SAP, do SaaS, pesquisando quais são as melhores práticas. Antigamente, os softwares, as pessoas não tinham isso, não tinham todo esse conhecimento, não tinham esses dados estruturados para poder entender quais são as melhores práticas. Todas essas ferramentas hoje sabem as melhores práticas. Porque você ou alguma agência que está aqui com você vai ser tão melhor do que os caras que estão lá pesquisando para poder desenvolver isso. Eu não estou dizendo que eles estão 100% do tempo certo. Mas o core ele está certo, né? Mas o core está certo, a lógica está certa. Ao invés de você questionar, não, mas não é assim que deve se fazer um pipeline, não, mas não é assim que você deve fazer uma abordagem, né? Não, mas aqui na empresa é diferente. O que eu mais ouço todas as vezes que eu faço uma consultoria, que eu trago uma consultoria com o cliente não, mas aqui é diferente. Beleza, mas se for igual aos outros, será que não vai ser melhor? Que tal você ganhar a escala? Será que não vai dar certo? Porque o seu diferencial de negócio não está no seu processo. O diferencial do seu negócio está dentro da sua identidade, aquilo que você é. Voltando no que eu estava falando ali do HubSpot, qualquer um consegue fazer isso. Qualquer um consegue fazer um e-mail que vai ficar lindo. Mas este e-mail hoje já está igual ao de todo mundo. Todo mundo já tem um e-mail lindo. Todo mundo já tem e-mail lindo. Não adianta mais você achar que porque eu fiz no ChatGPT, eu resolvi. E aí, o mais interessante lá dentro do HubSpot ele tem 3 áreas lá que são muito importantes de configurar. De novo, eu não estou aqui querendo falar de HubSpot, eu estou querendo falar de qualquer software. Um deles é base de conhecimento. Você cria cofres de conhecimento lá para poder você estar dizendo o que é bom, o que é ruim. Que vai além dos cartões, dos cards, dos leads. Que vai além dos leads. Eu posso subir conteúdo no HubSpot, então. Você vai subindo conteúdo no HubSpot para poder você dizer o seguinte: esta é a sua referência. Essa mesma lógica que eu estou falando se aplica mesmo se você quiser fazer um projeto simples no ChatGPT. Um exemplo aqui. Eu estou com uma filha de 3 meses. Eu criei um projeto dentro do ChatGPT em que eu pedi para poder ele pegar 3, 4 livros que a minha pediatra indicou, pegar tudo que está dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Americana de Pediatria e as principais universidades do mundo. E eu falei assim, só me responda as coisas que estão dentro desses lugares e traga qual é a referência. Não quero que você faça qualquer inferência. Não traga respostas que eu quero. Porque
a IA, na verdade, ela não está aqui para poder te responder o que é certo. Ela está para executar o comando. Ela tá para poder te responder o que você acha que é certo. Uhum. Ela quer receber o seu like, né? Daquilo que é certo. Só que para poder fazer esse projetinho, eu trabalhei identidade. Uhum. Quem eu sou, quem minha filha é. É até assustador o quanto que ele já sabe da minha filha, sabe da idade que nasceu, sabe isso, sabe aquilo. E minha esposa tá fazendo toda a rotina do sono do bebê dentro do... Aí você vai alimentando, então. Eu vou alimentando. E ele vai te conduzindo como fazer as coisas. Ele tá no nível de gerar ajuste de 15 minutos da rotina do sono da minha filha. Imagina se você pega o mesmo contexto e você traz para sua empresa. Uhum. Que é até o que a gente está fazendo. Então, falei da base de conhecimento. Só que tem uma parte lá que é extremamente importante, que é a parte de identidade da marca. Coisas tão simples quanto cor, tom de voz, posicionamento, produto, enfim, tem uma série de... tem uma parte lá, por exemplo, de mercado, segmento de mercado. Não. E aí a gente volta ao começo da conversa. Então eu estou colocando ali qual é a meta, qual é o mercado, qual é a minha identidade, qual é o produto. Isso é um plano go-to-market. Sim. Né? Eu preciso estar dizendo para a IA qual é o meu plano go-to-market, qual é o meu ticket médio, qual é o cliente que eu quero, para poder eu estar conseguindo construir um conteúdo. Se você for usar todos esses recursos sem você ter identidade, às vezes você vai estar fazendo a mesma coisa que era feito há 20, 30 anos atrás. Né? Porque, no fim das contas, hoje em dia, você pegar, botar um texto dentro do ChatGPT e você pegar esse texto para você, é tão template, né? quanto era antigamente. Foi-se um momento, há 10 anos atrás, que você trazia um template de vendas. Que a própria HubSpot oferecia alguns gratuitos, né? Que oferecia. É muito interessante. Quando eu trabalhei na Valor, a gente tinha vários SDRs lá. Né? Isso tem 6 anos por aí. A taxa de qualificação de lead outbound era 2%. Trazendo isso em linguagem leiga, o que isso quer dizer? Que a cada 100 contatos feitos, 2 geravam interesse, é isso? Geravam interesse. Não quer dizer que fechavam, mas geravam interesse. E era muito interessante que toda aquela parte de neurolinguística, né, do tipo, não, use isso, use aquilo. Quando a gente fazia volume, era tipo 120 ligações por dia, que cada um tinha de meta, cara, você conseguia ver isso. Porque existia uma base estatística relevante. Hoje, vai conseguir fazer 120 ligações por dia. Se você quiser falar com quem é decisor, ou se você quiser falar com alguém que efetivamente está interessado, é muito difícil você fazer com que 120 pessoas... eram 120 tentativas, né? Mas a meta, acho que era de 10 pessoas para poder você estar conseguindo falar. Vai conseguir falar com 10 pessoas hoje ligando? Não vai, não. Não vai. O que é muito curioso, porque avançou tecnologicamente, mas parece que o contato ele voltou a ser mais analógico. Você tem mais conexão quando está num bate-papo assim, quando está pessoalmente. O que mostra também que a tecnologia, que muitas vezes é falada como um isolador das pessoas, parece que isola e bota a pessoa numa ilha, não é necessariamente verdade. A gente está vendo que no mundo dos negócios não é assim. Ela só serve para conectar. Qualquer coisa diferente disso é o caminho das trevas da empresa, correto? Tem uma pirâmide que a consultoria BEM, ela fez, que é a pirâmide do B2B. Basicamente é como se fosse a pirâmide de Maslow, né? Das necessidades de Maslow, que tem as biológicas, que chega até o relacional. Eles fizeram um paralelo a isso dentro do B2B. E aí, na hora que você olha o posicionamento de muitas empresas, você olha o posicionamento de muita gente, chega e fala assim, líder técnico, inovador, várias questões que são técnicas ali, mas que todas essas questões técnicas, você vai botar dentro de uma RFP, né? Você vai botar dentro de um pedido de proposta, principalmente quando a gente está falando de grandes empresas. Requisito técnico hoje, desculpa, mas qualquer um consegue. É o mínimo, né? É o mínimo.
É o mínimo que se espera de um profissional é ter o técnico. É o mínimo. E antes você precisava do profissional extremamente técnico, que não é mais verdade hoje, correto? Exatamente. Você precisa de ter um profissional que ele saiba fazer boas perguntas, que ele saiba de contexto, que ele entenda de contexto. Não, que ele saiba também se relacionar, né? Porque tem que lidar com as outras pessoas. Se ele não sabe, se ele é super técnico e ele não consegue lidar com o restante das pessoas, também não consegue desenvolver o trabalho. Exatamente. E a gente vê muito essa dicotomia no mercado de founders de startup, né? Você tem vou chamar de startupeiro aqui, sem usar o termo pejorativo, como um fundador, que é técnico, muito preocupado com segurança de código, muito preocupado com a precisão do seu software, do seu aplicativo, e você tem um founder comercial, que não é técnico, que não tem a mesma preocupação com segurança, com acabamento. Geralmente a empresa do founder comercial tem maior resultado. Decola mais. Que comprova de certa forma a sua tese, que o relacionamento é o diferencial. É interessante você falar sobre isso, porque não lembro muito bem dessa estatística, mas acho que é algo que faz sentido, que a maioria das startups dos Estados Unidos que dão certo são de pessoas que têm mais de 40 anos. Você atingiu uma maturidade de vida, você atingiu uma maturidade social ali, né? Então, voltando um pouco até na pirâmide da Bain, eu não quero saber sobre inovação. Desculpa, mas inovação hoje é básico. Se o seu posicionamento hoje sou inovador, é básico. Hoje todo mundo espera isso. Ser inovador não é mais inovação. Não. O que é inovar? E aí, em cima dessa pirâmide, tá? Quais são os seus valores? O que está te movendo no mundo? O que está fazendo? Né? De novo. E aí a gente volta no que você já estava falando antes, que é identidade. Identidade. Né? As pessoas precisam saber o que elas querem, o que elas são. Porque é muito interessante, né? Eu preciso saber o que eu quero. Porque muitas pessoas não sabem o que querem. Essa é a verdade. E aí você acha, Arthur, que o seu trabalho hoje como head de marketing de uma empresa que implementa SAP, uma empresa destacada no mercado, uma das maiores empresas do Brasil nesse segmento, o tema identidade ele é muito presente quando se fala em SAP. Na gestão do indivíduo, do usuário. Esse conhecimento te traz essa clareza quando você pensa em marketing? Tem uma questão aí da identidade de que... Vou colocar duas identidades diferentes, certo? Porque a gente está falando da identidade numa questão de estratégia da empresa, certo? Ok. Então, antes de você ter o posicionamento, né, você tem a estratégia da empresa. É engraçado que eu fiz uns 4, 5 projetos de rebranding mais fortes, que eu fiz do começo, meio e fim. E aí a primeira pergunta que eu faço é: os seus valores, o seu propósito, a sua missão é para poder só estar na parede ou é algo em que você realmente vive? Vai colocar nas decisões do dia a dia da empresa, na rotina da empresa. Aí a resposta de todo mundo muito natural, falando assim, não, vivo e tal. Com certeza. Aí, com certeza. Com certeza. Aí eu chego e pergunto assim, se eu perguntar para as pessoas da empresa, quantas sabem? Não, as pessoas sabem, ninguém sabe. Eu dei consultoria para uma grande fabricante alemã de carro, em que a gente fez isso, né? Do tipo, quais são os valores da empresa? Aí, o curioso empresas alemãs normalmente não têm valores. Não tem Como declaração assim? de valores, é isso? Não tem valores. Como assim? Porque foi uma coisa dentro desse trabalho que eu descobri que cada identidade é única. Esse formato de propósito, missão, visão, propósito, valores, missão, o que for, esses 3 conjuntinhos aí, esse é um formato muito americano. E que aqui no Brasil a gente consome muito essa lógica americana de estratégia. Né? Usa muitas expressões que vêm do mercado americano também. O branding alemão, ele parte do princípio de que para que eu vou estar dizendo valores, sendo que esses valores já são implícitos, ou já são da sociedade. Faz parte da pessoa, né, da empresa. Na hora que você analisa, por exemplo, as grandes empresas alemãs, os valores são praticamente iguais. Varia um pouco aqui e ali, entendeu? Mas aí como diferencia? Você se diferencia não necessariamente porque
você não vai se diferenciar necessariamente pelos seus valores, mas você vai se diferenciar pela proposta que você quer fazer a partir disso, né? E aí vem até a questão, vou conectar com o que você estava falando do SAP. O SAP, hoje, ele vem para poder dizer para você bem sim, essas são as boas práticas do mercado. Ele não faz as is to be. Ele não pergunta para você, me diz aí, como é que você faz? O que fazia no passado, né? O que fazia no passado, né? Mas se eu tenho 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas pesquisando sobre o produto, pesquisando sobre boas práticas, estudando sobre isso, como é que vai ser o fulano da contabilidade que está 15 anos na mesma cadeira, como é que é ele que vai dizer que, não, esse jeito da SAP é errado, tem que fazer do meu jeito? Pode ser que ele esteja certo? Pode ser. Mas provavelmente não em escala, né? Como é que você vai fazer com que sua empresa ela tenha uma governança, que ela cresça, que ela tenha uma identidade própria, se aquele colaborador está dizendo como é que vai ser o processo? Né? Além de criar uma dependência no colaborador. Exatamente. E então, eu vi muito isso na carreira corporativa. Muitas empresas que desenvolviam seus próprios softwares ficaram dependentes dos colaboradores que participaram do desenvolvimento deles. E na hora de fazer uma troca, uma manutenção, simplesmente não conseguiam fazer. E você tem empresas hoje, grandes corporações do Brasil, trabalhando com softwares de 20 anos atrás. Sim. Que não sofreram atualizações, ou sofreram atualizações muito pontuais. Porque está funcionando. Tem dois pontos aí. Efetivamente, não dá para poder você resolver tudo, né? É até uma brincadeira que eu faço com o meu time. Hoje chegou uma pessoa do meu time e falou assim, poxa, Arthur, a gente podia fazer um podcast mensal, que podia fazer isso, que podia fazer aquilo. Eu falei assim, tá liberado, pode fazer. Só fazer, pega e faz, né? Tem muita ideia, né? Não, a gente tem que entender o que é prioridade, o que é o foco, o que vai trazer resultado, qual é a estratégia, né? Se você tem essas... Eu vou ser o chato da identidade aqui. Se você tem essa identidade, você construiu estratégia, a sua identidade é algo que vai durar 10 anos. Se sua identidade está mudando a cada 2, 3 anos, tem algum problema aí, né? E aqui a gente vai direto no tema do nosso podcast, que é o GRIT. O GRIT, ele preconiza que você não pode ter desvios. Se você pensa a sua identidade em 10 anos, você trabalha orientado a essa identidade durante 10 anos, você vai corrigir eventuais erros de rota, mas você sabe o seu objetivo final. Essa perseverança, essa gana, essa fome de sucesso, que é muito presente em você, é o teu diferencial para o mundo de negócios? Eu acho que sim, eu acho que você precisa ter foco. E é uma dificuldade gigantesca hoje, do tipo, o que vai trazer o meu resultado hoje a partir do que eu sou? Essa é uma pergunta que você tem que fazer todos os dias. O gancho está a partir do que eu sou. Esse é o ponto. Com certeza, porque é muito fácil, principalmente no momento de agora, vamos juntar nós três aqui, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar um produto, e desse produto que nós três vamos fazer, vamos ganhar dinheiro com ele? A primeira, segunda, terceira, quarta reunião, a gente vai super concordar. Agora, quando chega lá no vale da execução, que dá o primeiro problema, o segundo problema, o terceiro problema... Quando tem que gerar receita. Quando tem que gerar receita, você precisa de grid, né? É até interessante falar sobre isso. Eu estou colaborando para poder criar uma rede social de agentes de IA, né? Então você tem vários agentes de IA, você coloca quais são as pessoas desses agentes de IA e bota eles para poder conversar ou fazer algumas tarefas, para poder você entender o que as pessoas diriam isso em tempo real. Uma forma de você tanto desenvolver o produto, quanto você fazer uma pesquisa, como se você estivesse fazendo pesquisa com pessoas, né? E aí a gente chegou num ponto da discussão em que eu antecipei isso. Cara, eu não estou aqui para poder ficar buscando ou ficar estudando. Eu quero entender como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso. Eu tenho os meus objetivos de vida. A minha identidade por exemplo, quem está assistindo, provavelmente vocês vão entrar lá no Instagram e vocês vão me dizer, cara, como é que um cara de marketing
não posta nada no Instagram. Porque o meu objetivo de vida, eu não quero ter a dispêndio de tempo ou dispêndio de energia trabalhando dentro do meu Instagram. Trabalhando a sua marca pessoal, né? Você quer trabalhar para as outras. A minha marca pessoal, ela é algo que eu vou construindo dentro dos nichos que eu quero trabalhar. Sim. Então, por exemplo, o Diego me conhece. Só que eu não preciso estar no Instagram do Diego para poder fazer isso. E não está. E não estou. Mas eu estou no seu LinkedIn. Tá no meu LinkedIn. Você vê... A gente troca mensagens no WhatsApp. Exatamente. Que o assunto é importante. Só que a minha estratégia, é a minha identidade. A minha identidade eu prefiro ser low profile, eu prefiro estar atuando com, sei lá, 20, 30, 100 stakeholders, né? Para poder estar trabalhando isso. Hoje eu quero ser... Hoje eu sou um profissional de softwares enterprise high ticket. É esse o mercado que eu estou atuando. E para isso eu não preciso estar atuando no Instagram, porque não é algo que não está na sua estratégia. Não conecta comigo. Não move o ponteiro para você. Não conecta comigo, exatamente. Então, isso, não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Respondeu sim, porque quando nós falamos de corporação, de mercado de trabalho, de resultado, a perseverança é fundamental. E é muito comum você ver founders e C-levels desviando. O famoso FOMO, né, o Fear of Missing Out, sim, vai contra o grit. Porque o grit, de novo, preconiza perseverança. E o FOMO, você está sempre olhando para o lado com medo de perder uma oportunidade. Só que você citou mais cedo a Perplexity, lançou ontem uma espécie de OpenClaw da própria Perplexity. Temos o OpenClaw, a Cloud lançou o Cowork. Então você tem todos os dias, literalmente todos os dias, uma novidade. E se você tem medo de perder o próximo grande ativo, você vai desviar do foco. Sim. Não dá para... Bom, eu tenho essa opinião e eu acredito que você compartilhe comigo, mas eu deixo a pergunta para você. Dá para estar conectado a tudo? Dá para se manter atual no dia? Dá, mas eu acho que é uma questão muito de equilíbrio, né? Tem uma... Eu não lembro qual é o executivo que ele chegou e falou com o Jeff Bezos. Acho que o próprio Jeff Bezos fala isso. Que teve um executivo dele que trabalhava tantos anos na Amazon que... logo depois de uma reunião com o Jeff, chegou e falou assim: Jeff, você tem tantas ideias, mas tantas ideias que daria para poder você quebrar a Amazon umas 15 vezes. Eu já vi. Porque não é a sua ideia que vai fazer você ganhar dinheiro. Não é a sua ideia que vai fazer com que mude o todo. Mas, sem sombra de dúvidas, no mundo hoje, que é muito de ideias e muito de informação, você tem que você tem que executar. E algo que eu tô vendo hoje, todo mundo dizer do tipo, agora que eu tenho o Cloud para poder estar executando, eu consigo chegar e fazer e mandar, né? Brincando, eu tenho assinatura de quase todas as IAs. E eu brinco porque eu preciso estar sabendo o que está acontecendo. Preciso saber o que é boa também. Preciso saber o que é bom, né? Só que isso não pode tomar mais do que 10, 20% do meu dia, né? Hoje você gasta quanto com essas assinaturas, Arthur? Nem sei, porque na verdade eu assino o ChatGPT Pro, que é 99, assino o Cloud, que acho que tá uns R$99, o Cloud tá, eu tô gastando uns R$200, R$300 com o Cloud. Eu tô assinando o Humanus, que acho que dá uns R$100 também. Que foi recentemente comprado pela Meta? Que foi recentemente comprado pela Meta. O Humanus até 3 meses atrás, ele era o melhor para poder estar fazendo análise de dados e criando um site e criando uma apresentação. Eu fiz uma tabulação toda de uma pesquisa dentro do Humanus, fiz análise dentro dele. Só que hoje eu acho que o melhor desse deveria ser o Cloud. Né? Nossa, eu amo que já Cloud. tem Eu amo o Cloud. Ele entrega um relatório assim... espetacular. Espetacular. Vou cometer uma inconfidência aqui. O meu briefing seu foi feito via Cloud. Não, se você não fizesse, você estaria errado, né? Eu uso o notebook LLM para poder escrever cases. É fantástico ele. Tudo que você precisar de pegar... Tem um conteúdo de vídeo ou você tem alguns conteúdos... É até difícil explicar, mas...
Eu já tentei com o ChatGPT, já tentei com o Claude, mas para gestão de conhecimento, o melhor que tem é realmente o notebook LLM. Da Google. Da Google, né? E, putz, eu escrevi um roteiro de um vídeo que a gente vai fazer todo com IA. Só joguei os cases, só joguei... Eu peguei a RFP para poder dizer o que a gente fez. Você vai fazer um vídeo para apresentar a proposta da RFP? Não, isso também estamos fazendo. Mas para poder... O cliente a gente já implementou, a gente já terminou o projeto. Para poder fazer um video case com o IA, eu peguei a RFP, que é o Request for Proposal, a pedido de proposta, que diz todas as partes técnicas ali. Peguei esse RFP, disse que a gente fez tudo que está ali e pedi, baseado na nossa identidade, na nossa proposta de valor, como é que eu faço um vídeo para poder fazer isso. Espetacular. E qual foi a IA para fazer o vídeo? A gente está usando muito o Kling agora, que é uma chinesa. Só que aí você tem que usar o Kling para poder fazer o vídeo. Você tem que usar o Vel para poder fazer uma outra coisa. Você tem que usar uma outra para poder fazer o lip sync. Então, sinceramente, a parte de vídeo eu decidi não acompanhar. Porque a parte de vídeo é um rolê por si só. Mas o interessante literalmente hoje a gente fez isso. A gente estava criando esse roteiro para esse vídeo e aí, tem a limitação de 8 segundos para poder você estar criando o vídeo, né? Uhum. Aí eu falei assim, poxa, então esse roteiro do vídeo, as cenas tem que ter de 8 em 8 segundos. Aí pensa, os nossos roteiros hoje, eles não são pela locação, ou pelo objetivo, ou pelo propósito, mas é um roteiro que eu estou fazendo porque é de 8 em 8 segundos a cena. Mas o vídeo está ficando muito bom. Legal. Né? E você tem um roteirista para isso ou já é o trabalho de um time mais generalista? Ou já é um agente? É um agente. Já é um faz agente. Tudo. É um agente. Exatamente como eu tentei fazer. Tentei jogar no ChatGPT, me deu muito genérico. Mas o ChatGPT é o melhor para minha vida diária. Toda vez que eu quero consertar alguma coisa lá em casa, eu boto no modo vídeo lá e vou fazendo, vou perguntando para ele. Uhum. O ChatGPT também eu acho ele muito criativo com ideias. Sim. Realmente brainstorming interessante no ChatGPT. Eu acho muito bom. Joguei no Claude, eu ainda não consegui trazer tanto contexto para o Claude, trazer as minhas informações, trazer os arquivos certos, criar um bom projeto lá. O Claude parece que você está conversando com um nerd, né? E vem muito da origem dele, né? O Claude, até um mês e meio atrás, era muito mais focado para quem codificava, né? Para desenvolvedor. Uhum. Né? E aí eu joguei no notebook LLM. Para este caso específico, ele precisava de pouco contexto sobre a Megawork e muito contexto para poder pesquisar. Botei para poder ele pesquisar com o Deep Research e desenvolver o roteiro com o outro dentro do notebook LLM, cara. Que legal, Arthur. Que legal. Foi fantástico. E hoje uma empresa que aplique todas as tecnologias como você aplica, que seja um early adopter como você precisa de quantas pessoas no departamento de marketing? Depende do seu foco. Porque, vou dar um exemplo para você da nossa escolha estratégica. Eu não trabalho topo de funil. Eu não trabalho awareness. Eu trabalho exclusivamente quem está no fundo ou no meio do funil. Uhum. Por quê? Eu não vou conseguir brigar com quem está ali nas cabeças. Eu não tenho dinheiro para poder estar fazendo fogueirinha de dinheiro. São quem? A Accenture, por exemplo? Tem algumas grandes empresas dentro disso, que a Accenture é uma delas. Eu não vou ficar... Eu não vou dar o nome dos meus concorrentes para você. Se você quer saber sobre SAP, me liga. Até porque eu sei de um case muito interessante que a Megawork corrigiu uma implantação horrorosa de uma Big Four. Sim. Eu sei qual é, mas também não vou dizer o nome, né? E fica à vontade você para dizer. Tem algumas vezes se você precisa de corrigir uma implantação horrível, liga pra gente. Liga pro agente do Arthur. Mas qual foi a sua pergunta mesmo sobre sobre o tamanho de um departamento de marketing? Depende muito, porque qual é o seu foco?
O que você precisa fazer? Qual é o resultado que você precisa? A resposta para isso está muito dentro de um GTM. Eu acho que é entender também que você tem que tomar muito cuidado com o seu ego, né? Porque é muito natural em que a primeira coisa que você diga é, mas eu preciso aparecer. Eu preciso estar nas redes sociais. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Efetivamente são boas estratégias e pode ser interessante. Mas a gente fez uma estratégia que é um completo contrassenso. As nossas redes sociais hoje, elas são consequências de todos os outros conteúdos que a gente faz. Os conteúdos que a gente faz focado em vendas, os conteúdos que a gente faz focado, que são os mais densos, a gente foca muito mais neles e por um acaso a gente traz para as redes sociais. Por quê? Eu preciso nutrir o meu lead? Preciso. Mas eu tenho um banco lá de 13 mil empresas, 12 mil empresas, que eu já mapeei qual é o tamanho do meu mercado potencial, eu já sei quais são as empresas. Eu não preciso que eles me vejam, não é eles me vendo no Instagram, não é eles me vendo no LinkedIn que vai fazer com que eu mude. Não é necessariamente aparecendo na minha cara, mas eu entendendo como que vou estar do lado dessa pessoa, como que eu vou criar esse relacionamento. Quando você fala do mercado B2C, é imprescindível que você apareça, porque você precisa criar uma conexão e humanizar o produto, né? Humanizar, e você também vai conseguir estar perto da pessoa. O ciclo de compra é muito mais curto. Eu consigo comprar por impulso. Eu compro até um carro por impulso hoje, né? Agora, posso ir lá na internet, pegar e comprar um carro, né? Agora, para poder comprar um software, como por exemplo o SAP que a gente vende, do awareness até efetivamente a compra, ele pode demorar 2, 3 anos. Se eu chego para a pessoa... E a IA não mudou isso, né? A IA, eu acho que ela vai facilitar as pessoas a entenderem algumas coisas. O método que é... As pessoas clientes. As pessoas clientes. A IA vai facilitar, está facilitando, por exemplo, a gente a fazer, por exemplo, uma análise de requisitos, né? Mas o que eu acho que mais vai facilitar hoje é do tipo... Eu não vou perguntar para você como você quer. Eu vou dizer para você como é e você vai chegar e vai dizer o que está de acordo ou o que não. Só que quanto mais customização você tiver, em qualquer software hoje, menos recursos de IA nativos você vai conseguir usar. Mas isso, Arthur, de certa forma não canibalizou o negócio das consultorias? Porque as consultorias eram muito voltadas à implementação, mas também à customização. Estou falando agora de SAP. O famoso ABAP, muito tradicional no mercado, está perdendo espaço? Eu não vou te dizer que necessariamente está perdendo espaço, mas assim, o grande desafio, na verdade, da SAP é você transformar ele num produto que seja mais simples, que seja mais seguro, que seja conseguir trazer mais user-friendly também, né? Mais user-friendly, né? Porque existe uma máxima assim que é antiga, você não implementa SAP porque você quer, você implementa porque você precisa, né? É o software que está em 90% das 1.000 maiores empresas do mundo, que está em 84% das empresas listadas em bolsa aqui no Brasil, mas não era necessariamente porque as empresas iriam ver um grande ganho, mas é porque se você é uma empresa grande, você precisa ter SAP, ponto, né? Agora, até que ponto que eu preciso customizar para poder eu estar conseguindo ter um trabalho? É a mesma coisa do tipo... Para mim, a IA não vai tirar trabalho. Para mim, a IA ela vai fazer com que você consiga trabalhar cada vez mais e melhor. Ela vai tirar trabalho de quem não trabalha bem. Ela vai tirar trabalho de quem não tem uma visão de negócio, de quem não entende contexto. Agora, se perguntar para mim se eu estou com IA, eu estou trabalhando menos do que eu trabalhava há 12 anos atrás, de jeito nenhum. Eu estou trabalhando muito mais, porque agora... todo mundo entende que dá para poder fazer muito mais com o mesmo recurso. A inteligência artificial ela trouxe mais eficiência, né, para as pessoas. Tem até uma frase que fala assim, nenhuma máquina é melhor que um homem, mas nenhuma máquina é melhor que um homem com uma máquina. Exatamente. Porque trouxe mais eficiência pro trabalho. Antigamente a gente gastava um tempão para fazer várias coisas e agora um agente de IA vai lá, já resolve várias coisas e
E o nosso tempo pode ser agora dedicado a uma coisa muito mais estratégica do que antes um operacional também. E todo mundo ganha, né, Arthur? Eu imagino que você falou da IA no levantamento de requisitos, você falou da análise de RFPs, das próprias campanhas de marketing. Isso tem refletido no preço final para o cliente? De novo, depende muito, porque imagina que a gente é concorrente, beleza? Então, a gente estava no ciclo anterior de prospecção, vamos supor. E aí eu tinha uma equipe de SDRs que fazia outbound, fazia inbound, aquele formatinho que a gente já sabe, certo? Você tinha a sua, eu tinha a minha. Dentro do limite humano. Dentro do limite humano, beleza? Aí, eu comecei a colocar, supostamente agora, coloquei agente GA para poder fazer as ligações, né? Aí eu tive um ganho em relação a você de 20%. Aí você vai e coloca agente GA para poder fazer a mesma coisa que eu, só que você usou uma tecnologia melhor. Aí você vai ter 3%. A quantidade de coisas que a gente está fazendo não está diminuindo. A quantidade de coisas que a gente está fazendo está aumentando. É difícil de você comparar as mesmas coisas, porque não necessariamente você está tendo menos coisas para poder fazer. Uma das maiores linhas de gasto que eu tenho hoje é efetivamente software, né? O HubSpot, os planos que eu tenho do HubSpot é um dos mais caros. É muito caro. Eu poderia colocar, sei lá, 2 colaboradores. Tudo que eu gasto de software hoje, com certeza é o custo de 2 colaboradores. Entendeu? Que não entregariam o que o software entrega. Que não entregariam o que o software entrega. Mas se eu pensar que eu estava no RD Station e no RD Station eu estava R$2.500 por mês, no HubSpot eu devo estar gastando, sei lá, 60 mil no ano, 70 mil no ano, que seja. Esse é exatamente a trajetória da Venx. Começamos no RD Station, migramos para o HubSpot. Quando você fala de B2B, você precisa ter uma relação clara de entender quem são as pessoas, quem são as empresas, quem são as pessoas, né? E você monitorar muito bem esses touchpoints. O RD Station é uma ferramenta fantástica, mas é uma ferramenta muito voltada para um B2C, para fórmula de lançamento, para quem ainda vê sucesso dentro do inbound clássico. Talvez quem não trabalhe high ticket. Porque não é uma cadência de... A cadência de e-mail é importante? É importante. Eu faço cadência de e-mail. Uhum. Anúncio é importante? É importante. Eu faço anúncio. Rede social, tá tudo lá dentro do HubSpot. Eu faço tudo isso. Agora, qual é a coisa que eu mais quero monitorar? Como que todas essas partes aqui de engajamento estão impactando a venda? Quando eu tenho uma plataforma em que eu consigo analisar todas essas atribuições, você vai quebrando até chegar a venda. E você faz o bottom-up também, né? Exatamente. A partir dessa venda, o que eu trabalhei que funcionou? Exatamente. Eu estou pegando uma das duas agentes A que eu vou começar a testar, toda vez que eu gerar uma reunião com um lead, eu vou pedir para poder trazer 3 empresas que são similares a essa. Uhum. Porque a dificuldade às vezes 3 empresas dentro do do meu CRM. Do seu HubSpot já, do seu CRM. Isso aí. Para você ver a trajetória delas? Não. Imagina o seguinte, que eu acabei de converter a Venx para poder colocar um S4HANA Grow, certo? E aí, eu já sei o pitch para poder falar com o Diego, já sei o que eu preciso dizer, entendo qual é o seu cenário. Se eu peço para poder uma IA, me dê 3 empresas que têm um perfil similar ao da Venx. Putz, eu já tenho pitch, eu já tenho o que eu tenho que falar. E melhor, eu consigo fazer aquela estratégia do... a filha do Diego vai na festa. Vão na festa? A filha da Samila vai na festa. Você vai na festa? Você pega os dois, dizem que os dois vão na festa e vai. Aí eu consigo fazer um e-mail, às vezes, falando assim, olha, a Venx já entrou para as nossas soluções. Você não queria entrar, não? Você está sofisticando o benchmarking. Estou sofisticando o benchmarking. Estou antecipando até. Né? Porque, no fim das contas, você está usando IA para poder reconhecer padrões e criar soluções em cima disso. Né?
muitas das vezes a gente não usa para poder reconhecer padrões também, né? Então, a gente está trabalhando muito nessa parte de tentar reconhecer padrões, porque a grande questão é quem que eu vou priorizar, né? Qual é o primeiro lead que eu vou trabalhar? Hoje a gente tem Cortex, hoje a gente tem Apollo, hoje a gente tem Lucia, hoje a gente... Só que o que está dando muito resultado também bota aí a do HubSpot para poder estar fazendo isso, bota o Opus, bota o Deep Search. Cara, cada hora você vai usando alguma coisa e ver aquilo que está funcionando para aquele momento, para aquela lista, para aquelas coisas, para poder você estar entendendo como é que você vai trabalhar. Mesmo sendo eu me considero um profissional conectado e um early adopter de tecnologias, especialmente de IA, a gente plugou as primeiras LLMs que abriram API desde 23, 24 nos nossos serviços, depois nos nossos softwares. Mas essa visão de tanta aplicação de IA dentro do marketing, eu não tinha, não com essa profundidade. Essa conversa está sendo muito esclarecedora para mim, achando muito interessante, Arthur. Porque a gente está num momento agora em que é muito difícil você cravar o que é o melhor, né? E então, talvez não precise ser o melhor, né? Tem que ser bom o suficiente para você? Vou dar um exemplo para você, assim. A gente tenta prospectar muito dentro do mid-market, né? Empresas que são familiares, empresas que têm... Faturam ali até uns 300 milhões. 300 milhões, 500 milhões, alguma coisa assim. E o Brasil, ele é feito dessas empresas, né? Especialmente o agronegócio, né? Eu vou falar para você um nicho muito interessante de mercado, que são empresas de alimentos que estão dentro disso, né? Quando você tá aqui, você vai num supermercado aqui no Espírito Santo, você vê várias empresas locais que você nem parece, mas, por exemplo, você tem a Nico Alimentos, vocês conhecem? É lá de Linhares, uma empresa que fatura relativamente bem. Nico do feijão? Nico de feijão? Feijão, Então, Mas não são nacionais, né? Não são marcas. Não são nacionais. Sadia, não é um... Não são nacionais. Tem a Cofrio também, a linguiça. Todo mundo fala que a linguiça da Cofrio é uma das melhores. E ela é daqui, e todo mundo que vai embora depois fica com saudade da... É super... O Espírito Santo... E realmente muito, pra mim, uma das melhores. Sim, o Espírito Santo é fortíssimo em várias marcas regionais, né? É até interessante ver que vários supermercados nacionais tentam entrar aqui, mas tem uma dificuldade porque a gente gosta muito e as marcas... Bairrista. Olha, eu vou além de dizer que é bairrista, eu vou dizer que a gente tem muita qualidade naquilo que a gente tem, né? Eu não sei se você já teve uma experiência de ir num supermercado fora daqui do Espírito Santo. Cara, eu prefiro muito mais ser atendido no supermercado nosso, né? E várias dessas empresas no middle market, tem vários casos desse, né? Que essas empresas, eu não consigo achar um contato numa dessas ferramentas de mercado simples. Você tem um Snow, você tem catatal de ferramentas dessas. Não estão num industry print desses da vida, né? Não estão. E aí você consegue até pegar... Tem um trabalho que a gente fez. A gente pegou as 100 maiores distribuidoras de cada estado e foi fazer um trabalho para poder tentar prospectar elas. Vai achar alguma coisa sobre essas empresas na internet. O que você não acha aí? O que você faz de diferente para achar o que os outros não estão achando? Pô, aí você quer que eu dê o segredo? Olha, sinceramente, a minha resposta é muito grit. Porque, de novo, você vai ter que ir pesquisando e ir a fundo e entendendo. Não pode aceitar a barreira, né? Não pode, porque é muito interessante que a gente está começando a fazer listas sobre o comportamento que a gente entende. Então, a gente não está fazendo segmentos baseados, por exemplo, em alimentação, utilities, energia, manufatura. Que é o tradicional do mercado. Que é o tradicional. Óbvio que a gente utiliza isso e isso é um bom parâmetro. Só que você conhece alguma base de empresas ou pessoas em que isso é 100% bem resolvido? Eu não conheço. Porque mesmo se você for pegar o KINAI de cada empresa lá, né? Não quer dizer nada. Não quer dizer nada, né? Então, assim, é muito difícil de você conseguir estabelecer um parâmetro em que você efetivamente entenda e aquilo faça sentido para você, né? Então, ao invés da gente usar um parâmetro, a gente está tentando usar 10, 20, né?
para poder conseguir entender como que a gente vai chegar e entender, por exemplo, a gente tem algumas ferramentas que analisam qual é a tecnologia que as empresas têm no site delas. Isso define se é um bom cliente ou não? Não. Só que tudo que eu estou falando aqui para vocês, as pessoas podem chegar a pegar e tentar copiar. Volto de novo na identidade. O que isso significa para você? Como que você vai conseguir construir uma proposta de valor a partir disso? Porque a dificuldade, na verdade, é o que você consegue identificar de dor similar a isso. Essa dor que você vai identificar, se você não identificar a dor a partir da sua identidade, do que você entende, do seu contexto, você vai colocar uma dor genérica, né? Você vai colocar do tipo assim, poxa, Diego, você gostaria de ter uma alimentação melhor? A resposta é sim para 100% dos perguntados. Sim, 100%. Você gostaria de vender mais? Você acha que você bebe água o suficiente? Você gostaria de beber mais água no dia? Sim. Aí você pega algumas dessas dores genéricas, né? E você traz, nossa, eu fiz ali a persona, e a persona tem essas dores e tal. Ou seja, é a morte do ICP? Não é a morte do ICP, é a morte da persona. Persona é muito legal. Tome cuidado com isso. Porque se você fica fixado ali no que é persona, você não pode estar efetivamente identificando qual é o problema da pessoa. A persona, na verdade, é uma generalização. Você está criando um estereótipo, né? Um estereótipo. Seu risco de errar com um estereótipo desse é muito grande. Ao invés de você criar uma persona, entende comportamento. No fim, pode ser a mesma coisa? Pode ser a mesma coisa. Mas é diferente. Né? Por exemplo, a gente está começando a analisar empresas que potencialmente estão na segunda em transição de geração. Como é que eu consigo ver isso? Se essa empresa tem mais de 40 anos e essa empresa é uma LTDA. Se ela é uma LTDA, ela não está em transição de geração. Só que eu tenho que criar uma puta de uma abordagem, porque essa empresa aí talvez não tenha maturidade tecnológica. Uma governança aprofundada. Mas... Exatamente. Né? Então, em relação ao ICP é muito importante. Só que, se você pega o ICP, entrega para o marketing e fala assim, pronto, pega e faz. Aí chega no dia seguinte, você vai e fecha um negócio com uma empresa que é completamente diferente do ICP. Não tem nada a ver com ICP. Tem nada a ver com ICP. Aí você chega e fala para o seu marketing e fala assim, cara, mas é porque o ICP... mas isso daqui foi diferente. Aí tá. Aí vai no dia seguinte, você está prospectando uma empresa... Você nunca trabalhou com aeronáutica, mas você está prospectando uma empresa dessa. E tem negócio. Aí seu marketing fala para você assim, não, mas peraí. Como assim, cara? Só que se você não tem o ICP, é muito difícil de você estar criando um go-to-market. Porque eu preciso ter o ICP para poder criar o go-to-market. O que é muito importante entender é TAM, SAM, SOM. Total Addressable Market, mercado total, potencial, mercado alcançável, mercado endereçável. O que você pode alcançar, o que talvez você consiga alcançar, o tamanho todo do seu mercado. Na hora que você sai do seu ICP, você pode estar dentro do mercado endereçável total. Então, olhando, por exemplo, a Venx, são empresas que querem comprar segurança, né, online. Pode ser que no meio do ano você pivote o produto, que você pivote qual é o público, e está tudo bem. Né? O profissional de marketing também ele não precisa ser engessado do tipo, mas você disse que o ICP é esse. Como é que eu vou fazer as coisas sem o ICP? Cara, eu estou usando o ICP e estou usando o ACP. É o perfil do cliente ideal e o perfil do cliente aceitável. E dentro do aceitável, muitas das vezes a gente muda. É por isso que eu sou cada vez mais hoje um profissional de negócio do que de marketing. Se é para poder explicar efetivamente, né? Acho que 60% do meu tempo é entendendo, 60%, 70% do meu tempo é entendendo como que eu vou conseguir otimizar a rotina, minha rotina, a rotina de vendas, e como que eu vou conseguir criar mais valor buscando melhores soluções de mercado. Perfeito, Arthur.
Arthur, já estamos encerrando, né? Vamos fazer só mais um bate-bola. A gente falou sobre muitas inteligências artificiais aqui, vários nomes. Vamos fazer um bate-bola de... Eu sei que você falou sobre a identidade, falou que são várias IAs. Vamos falar assim, a gente fala uma área da empresa, e você fala uma IA que pode contribuir com aquela área. Sim. Por quê? Porque como a gente falou de várias e várias IAs aqui hoje, acredito que pode dar uma confundida nas pessoas e dar pelo menos um direcionamento aqui para elas, por onde começar, né? Legal. Lembrando que precisa ter identidade antes de sair aderindo às tecnologias. Exatamente. Arthur, então vamos lá. Para vendas. Para vendas, eu acredito que o próprio ChatGPT seja muito bom, porque ele ajuda a escrever bons e-mails, ajuda a escrever bons pitches e é criativo. Marketing. Para marketing, eu acho que eu usaria um pouco o Gemini, porque o Gemini ele é muito bom para poder estar fazendo pesquisa. Eu acho que hoje dentro do marketing, olhando que você precisa muito de pesquisar bem, de gerar bons insumos, né? Usaria o Gemini. Financeiro, eu ficaria entre o Claude e o Perplexity. Mas eu acho que o Perplexity, literalmente quentinho, ele acabou de lançar o Perplexity, acho que é Computer, Perplexity Desktop. Ele me parece ser o melhor para financeiro. E gestão? Gestão, eu acho que o Claude hoje, principalmente quando você bota o Claude Work, que ele consegue chegar e entrar no seu computador, olhar os seus arquivos, fazer um resumo dos seus arquivos. O Claude consegue pegar vários... O Claude consegue estar no seu Excel, olhar o Excel, pegar e fazer um resumo dentro do PowerPoint. Então... E para finalizar, atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente. Eu colocaria... Eu acho que essa daí, eu diria que eu usaria a LLM recomendada pela plataforma que você está. Porque eu acho que para atendimento do cliente você precisa muito de contexto, né? Se você não tiver um contexto ali, para algumas dessas coisas, por exemplo, eu usaria o que o HubSpot está fazendo, ou o que o Pipedrive está fazendo, ou o que o ManyChat, usaria o que eles estão colocando ali, porém, contudo, todavia, para poder gerar textos, para poder fazer essa parte do GenAI mais generalizado de conversas. O Opus do Claude, ele é fantástico, e o ChatGPT também é... O ChatGPT é o arroz com feijão. Não tem como. Excelente. Muito obrigada, Arthur. Foi excelente essa conversa aqui muito hoje, bom, né, bom. gente? Muito obrigado, Arthur. Eu que agradeço Arthur, vocês. Foi um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. E compartilha com a gente quais são as redes sociais que a gente consegue te encontrar. Você falou sobre o LinkedIn. Me segue lá no LinkedIn, Arthur L.A. Mendes. No Instagram não me segue, tá bom? Obrigado. E quem quiser nos encontrar também, nos encontramos aqui no podcast Grit. Sigam nossas redes sociais. Compartilha. Eu sou Samara Gomes, também me acha no Instagram, @samaragomes_. E você, Diego? Diego Muniz, você me acha no Instagram, um Instagram fechado, assim como o do Arthur, mas que logo vai mudar. Abre esse perfil, gente. Cadê seu LinkedIn? Pelo menos o LinkedIn. Diego Muniz. Pronto. Excelente. Mais uma vez, pessoal, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.